Cuidado aqui, ó. Cabeça aqui, essa molhada. Caraca, é super por dentro da mata que a gente vai, né? Sim. Aventuras de um podcast. A gente começa esse episódio na favela Vale Encantado, no Alto da Boa Vista. É um bairro aqui do Rio que fica dentro da Floresta da Tijuca. Para chegar no Vale Encantado, a gente passa por boa parte da Floresta da Tijuca. E é bem gostoso, sabe? Porque é uma vista linda na Mata Atlântica. O ar é puro, é bem fresquinho. E a gente começa a escutar mais o barulho dos passarinhos e da floresta do que do meio urbano que tá logo ali. A gente foi lá para conhecer um tratamento de esgoto sustentável, construído para atender as 30 famílias da comunidade. E aqui a gente está numa comunidade que esperou mais de 100 anos para receber o serviço, só recebeu quando eles entenderam que precisava descentralizar e foram buscar essa solução. É um projeto que nasceu aqui dentro. Esse é o 5º episódio da temporada especial do Datalábia sobre saneamento básico. Até aqui, a gente só falou dos problemas do saneamento na Maré e em outras favelas do Rio. Mas nesse episódio, o foco vai ser outro. Finalmente, as soluções. Eu sou Gabriele Rosa. E eu sou o Gilberto Vieira. Leonardo Adler tem 35 anos e é um dos engenheiros responsáveis pelo biossistema na favela Vale Encantado. Ele diz que o projeto nasceu porque a comunidade sabia que não podia contar com a Companhia de Saneamento do Rio. Não ia dar para esperar chegar a SEDAI aqui, construir uma estação elevatória para bombear o esgoto lá para cima, para o Alto da Boa Vista, ou cortar a floresta para ligar direto no emissário da Barra da Tijuca. No último ano da Faculdade de Engenharia Ambiental, o Léo estagiou em uma empresa que produz biogás, que é uma energia um pouco mais limpa e renovável. Uma das formas de gerar essa energia é usando um equipamento chamado biodigestor, utilizado para processar alimentos e resíduos humanos, produzindo biogás. É como se o biodigestor fosse um simulador do processo que ocorre na natureza, só que de uma maneira mais intensa. A matéria orgânica, que pode ser restos de comida ou esgoto, entra no biodigestor e as bactérias lá dentro começam a trabalhar para digerir essa matéria orgânica. Quando essa digestão, essa decomposição acontece no ambiente aberto, ela gera gás carbônico, que é o CO2. Mas se o ambiente é fechado, como no biodigestor, a decomposição gera CH4, que é o famoso biogás. E o foco eram projetos de larga escala. Mas em 2011 a gente pegou um projeto de pequena escala para uma comunidade pesqueira de Arraial do Cabo e com isso eu vi o potencial da tecnologia para fazer tratamento de esgoto em favelas e comunidades isoladas. Ele viu que o biodigestor poderia resolver o problema de saneamento e ao mesmo tempo produzir uma solução de energia renovável. Em 2014, o Léo ajudou a construir esse biodigestor lá. Só que ele foi construído em frente a um restaurante da comunidade, só para tratar os restos de comida e produzir o biogás. Mas o presidente da Associação dos Moradores do Vale Encantado queria uma solução para o tratamento do esgoto. Então, eles foram atrás de uma verba para expandir o projeto com uma universidade, a PUC. Tinha um edital aberto que o projeto encaixava, a gente escreveu e conseguiu o dinheiro para fazer o biossistema para tratamento de esgoto de toda a comunidade. Agora, entender como eles construíram esse sistema de tratamento de esgoto foi o que a gente queria saber desde o início. O Léo diz que o primeiro desafio foi escolher o melhor modelo. Trabalhando com tratamento de esgoto em comunidades pequenas, a gente viu que tem várias outras tecnologias que servem para o tratamento de esgoto descentralizado de pequenas e médias comunidades. Eles começaram a pesquisar algumas soluções de tratamento e visitar alguns projetos para decidir qual usar. Com isso, a gente decidiu fazer o biodigestor de tratamento de esgoto da comunidade do Vale Encantado com o modelo chinês clássico, que é o modelo de alvenaria. Não é uma construção muito simples, ele tem suas complexidades, mas ele pode ser feito com materiais que você encontra praticamente em qualquer lugar, que é tijolo, cimento, areia e brita. Para ajudar na construção do modelo chinês, eles convidaram Valmir Facchini, do Haiti. Ele fundou o Instituto Ambiental, uma ONG que trouxe a tecnologia dos biossistemas para o Brasil na década de 90. Então ele já construiu mais de 300 biodigestores de tijolo, a gente trouxe ele para aprender a fazer com ele. Construir tudo isso numa comunidade no Alto da Boa Vista, difícil de acessar, bem dentro da floresta,
tem muitos desafios. Até tem uma estradinha que dá para que o caminhão de material consegue chegar, mas se chover ele tem que ficar pelo menos uma semana sem chuva para ele conseguir acessar. E a gente estava com o Facchini aqui, ele já tinha a volta dele para o Haiti marcada, a gente não podia perder tempo, então a gente começou a obra aqui descendo com material nas costas. O biodigestor fica bem no meio da mata. É uma estrutura grande de alvenaria. Parece com um casco de uma tartaruga de uns 2 metros de altura, ligado a um cilindro um pouquinho maior. Você pode ver uma foto no perfil do Datalab no Instagram. Eles conseguiram um recurso de R$100 mil para a primeira fase do projeto, que foi construir o biodigestor e ligar ele a 5 das 30 casas do Vale Encantado. Em outubro desse ano, de 2021, eles começam a segunda fase, que vai ligar as 25 casas que faltaram ao biodigestor. Projetos pilotos, eles geralmente são mais caros. Mas no final de tudo, para ligar todas as casas, né, que são mais ou menos 27 a 30, vai ter gasto R$200 mil. Considerando material, mão de obra, responsabilidade técnica, desenho técnico, acompanhamento técnico da obra. Vão ter 4 ou 5 ajudantes de pedreiro daqui da comunidade, um pedreiro só de fora, e o Otávio, que é o presidente da associação, vai ser o mestre de obras dessa empreitada. Até eles construírem as ligações, o esgoto das 25 famílias corre a céu aberto pela comunidade e se perde no meio da floresta. Então, é isso, né? É mais esgoto indo lá para as lagoas da Barra da Tijuca. E o problema disso é aquele processo que a gente conhece como eutrofização, né? Muita carga orgânica, muito nutriente na água, gera a proliferação de microalgas. Essas microalgas têm um ciclo de vida muito curto, então elas nascem e morrem muito rápido. Quando elas morrem, elas viram mais matéria orgânica e isso fica um ciclo sem fim de poluição por carga orgânica. E aí fica aquelas lagoas verdes do jeito que a gente vê bastante no jornal, né? Desde 2014, o Léo é um dos diretores da Tábua Engenharia. A organização produz biosistemas de saneamento ecológico para as populações que mais sofrem com a falta desse serviço: favelas, comunidades tradicionais e rurais. Em geral, as favelas estão no último lugar da fila para receber o serviço. Tem muito engenheiro com cabeça tradicional que fala que tecnicamente é impossível resolver o saneamento das favelas. É melhor tirar elas dali do que tentar fazer o projeto. Também tem muito ambientalista que acha que é melhor tirar as favelas dali do que trazer os serviços. Mas a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha querendo desenvolver a solução e, para mim, a resposta para as soluções técnicas de coleta e tratamento de esgoto dentro das favelas passa pelo diálogo e pelo envolvimento dos construtores locais. Ele explicou que, além do biodigestor, existem outros métodos e tecnologias alternativas para o tratamento de esgoto, como o tanque de evapotranspiração, que é um sistema de tratamento simples que só precisa de um tanque retangular impermeável que vai receber o esgoto. Esse tanque é preenchido com camadas de substratos e coberto por vegetais de crescimento rápido, como as bananeiras. Ele falou também do banheiro seco, uma versão do vaso sanitário que funciona sem o uso de descarga de água. Existe um tipo de banheiro seco que os resíduos vão direto para um buraco no solo. E outro tipo, onde os resíduos vão para um recipiente selado ou uma cavidade instalada no solo, que aí se aproveita os dejetos como adubo para as plantas ornamentais. Ainda tem um sistema pré-fabricado e o sistema condominial, que é muito interessante, porque ele considera o contexto local e as ligações que já foram feitas pelos moradores antes de criar novas ligações. O local onde vai ser construído o sistema que determina a melhor tecnologia a ser utilizada. Cada território é um território e aí tem que entender se faz sentido fazer o tratamento descentralizado de esgoto ou se é melhor pensar qual é a estação de tratamento de esgoto grande, de larga escala, mais próxima para fazer essa ligação. Se existem tantas soluções, qual será que poderia se encaixar bem na Maré? A Maré tem a peculiaridade que é estar do lado de uma estação de tratamento de esgoto gigantesca, dimensionada para receber o esgoto de todo o entorno e deveria estar recebendo o esgoto da Maré, mas não é essa a realidade. A estação que ele está falando é a Et Alegria, construída bem do lado da Maré. Mas essa estação não atende nenhum morador da favela, porque a rede de esgotamento sanitário da Maré não tem ligação com a ET. Inclusive, quando a ET foi construída, fazendo parte do programa de despoluição da Baía de Guanabara, as obras também incluíam a ligação com a Maré, o que não aconteceu, né?
Dessa forma, o esgoto sai das casas da Maré, vai para os valões que seguem direto para a Baía de Guanabara. A gente explica essa história direitinho no 3º episódio dessa temporada. A Et Alegria, ela está operando com metade da capacidade que ela poderia estar operando. Com isso, os tanques que ficaram vazios já estão sucateados. Então, para fazer essa ligação da Maré e de outras favelas do entorno, na Et Alegria precisaria fazer mais uma obra para a readequação desses tanques que estão vazios, e eles não foram construídos para ficarem vazios, eles foram construídos para ficar cheios de esgoto e água dentro. O Léo falou que na Maré, especificamente, até daria para fazer biodigestores em pequenas áreas, mas o ideal seria utilizar o sistema já existente. Ou seja, ele mostrou pra gente que solução é o que não falta. Então, por que será que depois de tanto tempo de luta dos moradores da Maré por um saneamento melhor, a gente não consegue ter um sistema de esgoto e água e uma gestão de lixo eficientes? Uma coisa a gente já entendeu. A falta de saneamento é um problema definitivamente político. Porque se existem tantas opções, o que falta é os gestores públicos colocarem a mão na massa. E até que a gente descobriu soluções criativas aparecendo no setor público. Por isso, a gente resolveu ir à Câmara Municipal do Rio conversar com uma vereadora que é bem articulada nessa pauta. Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, na verdade. A gente está indo para uma entrevista com a Tainá de Paula, gabinete 604. Tá, vou pedir para a senhora só aguardar um minutinho aqui. Assim que liberar ali, eu chamo a senhora. Tá bom. A Tainá de Paula está no seu 1º ano de mandato. Ela é vereadora pelo PT e foi a 2ª mulher mais votada da Câmara do Rio. Ela é arquiteta e urbanista e ativista conhecida das lutas urbanas aqui no Rio. Mas a origem dela é bem parecida com a galera que a gente entrevistou nessa temporada. Não tenho nenhuma origem diferente de uma mulher preta periférica na cidade do Rio de Janeiro. Eu venho da Praça Seca, de uma comunidade chamada loteamento, né? Um loteamento irregular, numa encosta, com todas as dificuldades de infraestrutura que a gente possa pensar nesse processo de ocupação. Essa comunidade foi determinante na escolha profissional e no ativismo da Tainá. Uma das minhas primeiras lembranças é a dificuldade do acesso à água, a intermitência da água, a dificuldade da gente passar um verão sem falta de água. Enfim, isso faz parte da minha memória afetiva e da minha memória de infância. E os debates comuns, né? As lutas comuns que envolvem a vivência comunitária ao redor desse acesso à água. O ratatá, né? A divisão para pagar a bomba que queima, bombeiro hidráulico que consegue mexer na bomba da SEDAI, que obviamente está totalmente alterada e danificada. Toda a sorte de memória nessa dificuldade de acessar água e saneamento. Essas histórias fazem parte da vida de todo cria de favela do Rio, não é? O problema é que isso é desde que a favela é favela, lá em 1900. A história não muda. O município do Rio de Janeiro tem uma tradição de não se importar com a pauta do saneamento. E aí tem um pano de fundo anterior, que é da política. Dos políticos, de um modo geral, não terem isso como centralidade porque é uma obra que não aparece. A famosa ideia de que obra enterrada não dá voto. Numa outra chave, existe a reprodução. Minha avó já dizia: minha filha, você tem que fugir da história do que pra quem é tá bom. Porque nós somos negros e negro nunca importou nesse país. E ela tá cobertíssima de razão. O fato é que o chorume, os valões, as línguas negras, quando aparecem e acontecem no centro da cidade, no centro infraestruturado, na Zona Sul, ela automaticamente é colocada num lugar de problema coletivo da sociedade e da cidade. Temos que resolver o bueiro estourado da Nossa Senhora de Copacabana. A Nossa Senhora de Copacabana não convive com uma língua negra, com um bueiro explodindo de resíduos sólidos in natura, com naturalidade. Um conjunto de serviços básicos, como fornecimento de água, sistema de esgoto e limpeza urbana, deveriam ser garantidos para todos. Mas não é bem assim que funciona. Algumas regiões da cidade têm e outras não. A gente sabe qual é a população que fica sem esses direitos. Saneamento é só um exemplo de como políticas e práticas ambientais afetam de maneira desproporcional comunidades com base na classe, na cor ou na raça. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, depois desse episódio você pode escutar o episódio 17 do Datalábia. Racismo ambiental existe no Brasil? Tem um lugar de desimportância do negro brasileiro e, obviamente, se o negro brasileiro
é passível de descarte, o seu território também é. Então, tudo que é pertencente ao negro ou de posse da pessoa negra terá menos valor e, por consequência, o seu território também. A gente tem a materialização do racismo naquele ambiente e aquele ambiente passa a ter, para além de menos importância, menos valor, ele passa a ser um lugar também do descarte ambiental. A questão é que a gente viu que o descaso com o meio ambiente faz com que, a longo prazo, todo mundo sofra. Por outro lado, a dificuldade de acesso à água e a situação dramática que chegamos, principalmente no contexto das cidades conurbadas e nos grandes centros, vai fazer com que resíduos sólidos e esgoto in natura ou diluído dos nossos mananciais hídricos faça com que a gente, daqui a 100 anos, não tenha água potável. Quando ela diz a gente, é todo mundo, não só os negros e favelados. Porque isso, muitas pessoas aqui no Rio já não têm. Tem um estudo que é muito determinante no que a gente está falando aqui, que é o seguinte: apenas 50% dos domicílios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, tem acesso restrito à água e tratamento de esgoto. Na verdade, você que está acompanhando a gente desde o início dessa temporada sabe que saneamento foi vendido. A SEDAI, a empresa do estado que deveria cuidar do esgoto e das águas do Rio de Janeiro, acabou de ser vendida para empresas de capital estrangeiro. A briga pela privatização do serviço acontece há anos, mas especialistas defendem que a água e o tratamento de esgoto, como um bem fundamental e um serviço básico na mão de uma empresa privada que tem como objetivo final ganhar dinheiro, pode ser muito perigoso, principalmente se não existir uma fiscalização do Estado forte. Existe aí uma chave grande de que as empresas operem apenas nos territórios das figuras que já são clientes e não expanda, principalmente para as áreas que não podem pagar pela nova tarifa. Para mim tem muito claro que será no valor de mercado acima das nossas possibilidades econômicas hoje, né? Um cálculo aproximado de que uma casa média com 3 pessoas pagaria algo em torno de R$250 a R$300. A Tainá explicou que a fiscalização dessas empresas que vão assumir o saneamento do Rio, primeiro tem que ser feita pelo Estado, que promoveu a construção dos lotes que serão distribuídos para as iniciativas privadas e que formulou o debate sobre a possessão. Mas a prefeitura não fica de fora dessa. O lote, o hidrômetro, ele tem materialidade, né? Ele está no lugar que tem CEP, tem CPF, um bairro, e o bairro está no município. A primeira escala de acesso à água é municipal. Então, esse ente, por óbvio, tem algumas obrigações e a primeira e principal, na minha opinião, é apontar quais são as áreas de responsabilidade social, onde não tem água, o que precisa criar. O Rio de Janeiro precisa ter um plano municipal de enfrentamento à injustiça sanitária. Quantas favelas hoje não têm acesso à água? Quais favelas eu preciso investir? Enquanto esse podcast estava sendo produzido, entre fevereiro e agosto de 2021, o Rio de Janeiro estava nas discussões finais para aprovar o próximo Plano Diretor, que é uma lei que guia o desenvolvimento urbanístico da cidade e é atualizada a cada 10 anos. A gente está em um momento de revisão do Plano Diretor e eu avalio, né? A gente vai investir muito no debate de favela a partir do plano. O Plano Diretor vem muito esvaziado no tema, como se as favelas do Rio não existissem. Então, para mim, já é um recorte muito racista, né? Muito elitista sobre o que importa. Então, por enquanto, a Tainá e a sua equipe estão se esforçando para incluir o saneamento das favelas em destaque no plano. Objetivamente, o que a gente quer do plano diretor? Focar numa cidade que cuide mais, então saneamento básico com financiamento, né? Seja pela reserva de fundo urbano, seja por uma política de IPTU progressivo. A gente precisa financiar dinheiro, né? Caçar dinheiro urbano a partir do financiamento das cidades para projetos de infraestrutura, para além da reserva orçamentária do Executivo, para além da arrecadação normal do Executivo Municipal. São tantas coisas para fazer que é até difícil saber por onde começar, né? A gente tem que pensar em sistemas alternativos de saneamento, fiscalizar as empresas que compraram a SEDAI, temos que entender o orçamento público da prefeitura, demanda que não acaba mais. Você que chegou até o final dessa temporada deve estar aí se perguntando: como eu, uma pessoa comum, pode ajudar a melhorar o saneamento do meu território? Para responder essa pergunta, a gente voltou para Maré para falar com a Lorena Frois, uma jovem ativista ambiental bem conhecida aqui na favela.
eu sou Lorena Frois, eu tenho 20 anos, eu sou técnica em meio ambiente e estou estudando engenharia ambiental e sanitária na UERJ. A impressão que eu tenho é que a Lorena está envolvida em todos os projetos ambientais aqui na Maré. Em todos os eventos, você vai ver uma jovem de cabelo ondulado na altura do ombro, com algumas tatuagens delicadas no braço, como flores e passarinhos. Essa é a Lorena. Ela é articuladora ambiental na Rede da Maré e trabalha no Maré Verde. E ela tem um vínculo muito grande com a Maré, porque ela veio pra cá com a família de Belém do Pará, ainda muito bebê. Então, todos nós viemos pra cá em busca de oportunidade, né? Basicamente. Por isso que, por exemplo, desde pequena, muito pequena, eu tinha que estar nas melhores escolas. Eu tinha que estar tirando boas notas. Porque pra todo mundo só fazia sentido estar aqui porque eu tava, né? E eu tava estudando. E foi aí que a Lorena passou pro ensino médio técnico do Colégio Pedro II. E na hora de escolher o curso, mesmo sem saber muito o que viria pela frente, ela acabou optando pelo técnico em meio ambiente. A minha primeira aula foi sobre impactos ambientais. E isso pra mim foi chocante, porque eu passei o dia todo, a tarde toda, ouvindo sobre impactos ambientais, mas ao mesmo tempo eles pareciam muito distantes de mim, sabe? Porque tava falando, sei lá, de geleira derretendo, umas paradas assim. E ao mesmo tempo eu tava lembrando das coisas que aconteciam aqui na favela, e eu lembrei desse lixão que fica ali na Nova Holanda. Lembro de ter ficado bem frustrada, de tipo, cara, olha as coisas que eles estão falando e olha as coisas que eu tô vivenciando, sabe? Então, desse início um pouco frustrante no curso técnico, a Lorena resolveu se aproximar de projetos ambientais na favela, que faziam mais sentido para ela, como o Ecomaré, que a gente apresentou no 2º episódio, o encontro de saneamento promovido pelo Cocosap e o grupo Engenheiros Ambientais. Desde então, eu não parei de estudar sobre meio ambiente, nem penso em parar, porque eu acho que é o que dá sentido à minha vida, é eu falar sobre meio ambiente, estudar meio ambiente. Eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Apesar da Lorena estar nesse espaço acadêmico, uma das grandes preocupações dela é continuar com uma linguagem simples e direta sobre meio ambiente. Então, quando a gente teve, por exemplo, uma chuva que alagou tudo aqui, lá em Bom Sucesso, aqui na Maré, alagou tudo, que eu fiquei com a água até a minha canela, foi horrível pra mim, eu fiquei muito bolada, mas eu usei isso também como ferramenta pra falar, cara, quando eu tô falando de saneamento, eu tô falando disso aqui, entendeu? Então, para traduzir essas informações mais técnicas pro dia a dia das pessoas, a Lorena criou Faveleira nas redes sociais. Por agora, como eu tinha uma inquietação muito grande, né, com a questão da educação ambiental pra favela, que eu não encontrava muita coisa que fizesse sentido, o que eu fiz para mudar isso foi fazer o Faveleira, que eu falo sobre notícia, voltada para meio ambiente. Mas a Lorena não costuma ficar só na conversa não, tá? Ela participa também de várias ações de saneamento na favela. Eu procuro estar participando, eu procuro estar nessas reuniões, me informando, porque pode ser que no primeiro momento pareça que eu só estou participando de um monte de reunião e isso não vai servir para nada, mas quando, por exemplo, eu participo de um encontro de saneamento, que tem alguma liderança política, que tem alguém que tem uma voz, uma representatividade maior no governo, eu tenho toda essa bagagem para estar discutindo com eles. Lembra que a gente falou dos canteiros que foram feitos nos lugares dos lixões, na rua 17 de Fevereiro e na Ivanildo Alves, aqui na Maré? Então, a Lorena super colaborou nessas ações. Ela também participou da campanha Climão, da Rede da Maré, para falar sobre o ambiente climático nas favelas. Ah, e a Lorena também participou do nosso Lab de Memórias Ambientais, que a gente fez aqui no Data Lab com um grupo de jovens para discutir as memórias ambientais da Maré. Recentemente, a ação que eu fiz foi ajudar a fazer a instalação de algumas pias comunitárias aqui no território da Maré, para o pessoal basicamente ter onde lavar a mão, né? Porque na Maré a gente tem um problema muito sério com a proveniência da água, com a distribuição da água. E aí a Covid, ela pressupõe que para você se proteger, você precisa lavar a mão. E a gente não tem um bom acesso à água, então a gente criou essas pias comunitárias em parceria com a SEDAI, né? E o Instituto Florescer, pra gente poder levar esse acesso também pros moradores para lavar suas mãos, né? Tudo isso que a Lorena faz é lutar pela justiça ambiental, que é basicamente o que todos os moradores, ambientalistas e cientistas entrevistados nessa temporada fazem. Eles lutam por um meio ambiente saudável para todas as pessoas. E a justiça climática é quando a gente luta mesmo para não ter mais esse tipo de coisa e a gente ser visto como qualquer outro ser humano deveria ser visto. E ela não tá sozinha nessa. Tem um monte de gente construindo junto esse futuro ambiental digno pra favela.
Às vezes pode parecer que é um caminho difícil, mas você que escutou o nosso primeiro episódio sabe que a gente já avançou muito. Então isso pra mim é ótimo, porque eu percebo que as pessoas estão começando a falar, tá tendo um burburinho, sabe? Pra falar sobre essas questões de saneamento. A gente tá conseguindo se articular mais com a Conlurb, tentar uma relação ali, né? Amigável, uma coisa. Com a SEDAI também a gente tá conseguindo. Então isso é bom porque fortalece a gente e dá mais margem pra gente criar mais projeto, falar sobre mais coisas. Aos poucos, a gente está conseguindo melhorar o nosso lugar. A gente não consegue resolver tudo de uma geração para outra, dos anos 60 para 2021. Mas a gente já conseguiu acessar muitos espaços de voz e de ação. A gente, aqui no Datalab, segue com o nosso projeto de justiça ambiental e saneamento básico, o COCOZAP. E a gente também segue se articulando com outras organizações, pessoas e coletivos em prol de uma maré melhor. Você vem com a gente nessa? Muito obrigada a você que chegou até aqui e acompanhou a gente nessa temporada especial do Datalábia. Foi um prazer conversar com tanta gente potente da Maré e de outras favelas. Juntos a gente consegue ir mais longe. O Datalábia é o podcast do Datalab e está disponível em todas as plataformas de áudio. Essa temporada especial sobre saneamento básico tem apoio do Instituto Serra Pilheira e faz parte do COCOZAP, um projeto do Datalab de geração cidadã de dados sobre saneamento da Maré. Você pode saber mais em cocozap.datalab.org. Você também pode apoiar o COCOZAP e outros projetos da gente no datalab.org/apoie. O roteiro e apresentação são feitas por mim, Gabriele Rosa, pelo Gilberto Vieira e pelo Vinícius Lopes. A pesquisa e a produção são do Luiz Fernando Filho e da Ruth Osório. A trilha sonora, edição e mixagem é do Kainan Bomilcar. A supervisão é da Gisele Regatão e da Clara Saco. O design é do Nicolas Noel e da Juliana Messias. E as redes sociais são feitas pela Eloá Mota e Maria Ribeiro. A gente agradece muito a participação de cada um dos entrevistados para esse episódio e a toda a equipe do Datalab. A Maré resiste.